modelo samba, 42, dá o dinheiro, pega o tênis e vai para casa. 2 minutos, hein, Marcelo? Já no INEC e no Sonda, não. Eles querem começar a conversar com nós. Eles querem começar a ter ideia do que a gente faz. Se nós entrarmos no Sonda, se nós entrarmos 2 minutos aí, Marcelo. Nós podemos, no longo prazo, vender tudo. Já respondeu para a Giovana aí? Está atendida? Estou falando ali. Eu acho que agora sim. Pelo que eu entendi, o COC e o Mufato, o interesse maior é fazer, tipo que o RI tem, é fazer monitoramento e execução de planograma de uma forma automatizada, que é o que a gente não tem. Assim, pronto. Não temos isso pronto desse jeito. É o que a Involves faria, mas também tem os percalços que a gente sabe. A Involves já teve no COC, eles não querem nem saber da Involves, que é impressionante. É que... Vamos entrar... Vamos, assim, ó, até para a gente... Assim, o nome da reunião era Alinhamento IMEC. Nós temos que entregar uma proposta para o IMEC. Então, assim, demos uma visão geral, eu dei aqui, já falei de outros clientes. Tá, então vou dar a minha visão do IMEC, então. Tá, o que acontece no IMEC? Tem uma menina no IMEC, eu chamo menina, mas é uma mulher adulta, casada, com filho. E ela tem 2 assistentes e 5 gerentes que jogam trabalho na cabeça dela, isso daí já não é metáfora, é verdade mesmo, e ela está no mato sem cachorro. Tá? Então, o que ela precisa? Ela precisa, inclusive, de mão de obra. Se nós terceirizarmos mão de obra para ela topa. Eu disse assim, nós vamos colocar um profissional para te atender e ele vai fazer tal coisa. Tá, deu. Né? Mas a gente acha melhor começar pelo sortimento. Eu acho que no caso do IMEC, João, nós teríamos que adotar uma postura similar ao que a gente adota na Icônico, que a gente adota na Ipiranga. Entendeu? Eles deveriam nos enxergar, nós, essa equipe que está participando da reunião agora, como um apoio, como uma pessoa que está ao lado, para eles conversarem, para eles exporem as dores deles, para eles buscarem soluções para os problemas laborais e pessoais. Entendeu? Então, acho que nós deveríamos nos mostrarmos como uma empresa mais familiar, menos tecnológica, entendeu? De atendimento próximo, com reuniões presenciais, com uma equipe dedicada. Então, nesse sentido, eu acho que a gente é capaz de entrar bem, porque eles estão crescendo. É um grupo que mais cresce, eles estão abrindo uma loja atrás da outra, eles têm 30 e poucas lojas. Eles têm uma equipe jovem de CEO, que vota o CEO deles, e o Ubler, esse que é o cara que marcou a reunião para nós, eu nunca falei com esse cara, mas é um cara que eu brinco com ele na internet, a gente conversa, vamos dar parabéns para o outro, aquelas coisas. E aí, então, esses caras, eles estão crescendo, eles precisam de alguém que caminhe ao lado deles. E Marcelo, o que tu imagina, então, que o time também poderia... Porque tu já está 5 minutos aqui, eu estou controlando o tempo, senão a gente vai... Eu sou um falante... Eu imagino que o time, por exemplo, assim, a gente poderia juntar as experiências de atendimento do Wesley, as experiências de atendimento de vendas da Suelen, que são as 2 pessoas que eu converso mais, que eu já sei, entendeu? Para nós tentar fazer o atendimento para eles, mostrar, trazer algumas coisas novas. Acho que nós tínhamos que incrementar, nós tínhamos que mostrar, abrir a Stringini e dizer assim, cara, o nosso cardápio é desse tamanho todo aqui. E aí a gente entrega para eles isso. Eles têm a pessoa que tu falou, desculpa, Lana, só uma pergunta. A pessoa que tu falou que está com bastante trabalho, ela é de trade, qual é a área? Ela faz o quê? GC. É de GC, tá. Beleza. Era isso que eu ia perguntar também, porque eu entendo, assim, o que o Marcelo falou sobre a proximidade e tal. Já conheci algumas pessoas que têm contato lá com o IMEC por conta que eu trabalhava em supermercado aqui em Porto Alegre também. E isso, o ponto que ele trouxe dessa coisa mais consultoria, familiar, em alguns casos realmente ajuda, traz aquele conforto ali. Mas eu acho que para a gente saber o que ofertar, seria interessante saber em que pé eles estão. Assim, então, o que eu penso, tá? Eles estão abrindo lojas e tal.
uma entrada talvez seria um checklist, algo do tipo para monitorar se de fato os padrões criados para essas aberturas de lojas ou para o que já tem mesmo estão sendo feitos, talvez um checklist. Uma coisa que eu venho falando com a Gi, que eu lembro muito do supermercado ali onde eu trabalhava, a gente teve alguns problemas assim com a saúde, e aí precisava fazer um controle das temperaturas de freezers, e a gente nunca sabia se o gerente estava fazendo isso. Então, talvez a gente tenha um checklist, algo do tipo que vai mapear ali as atividades gerais que os responsáveis pelas lojas precisavam fazer diariamente. Estão sendo feitas? Esse tipo de controle, esse serviço atenderia eles nesse momento? Porque quando tu fala ali que a menina está sobrecarregada e tal, eu me vejo muito nisso, mas era uma área totalmente diferente, onde chegavam muitas coisas. Então, eu acho que uma boa abordagem seria o entender com eles o gerente, o supervisor das lojas. Eu não sei nem se essa é a forma hierárquica deles trabalharem, onde eu trabalhava era assim, mas para entender o funcionamento operacional da loja ali, talvez seja um bom ponto para entrar, assim, sabe? Falou em treinamento, talvez pegar uma visão do todo em algum dos nossos materiais, alguns dos nossos serviços, para entender da execução no geral, por setores, talvez montar com eles como deveria ser o açougue, como deveria ser a padaria. Eu tenho uma feira da padaria toda semana. Estão executando ali o balcão, como deveria ser, eles estão ofertando os produtos da promoção, enfim, o que eles gostariam de ver mesmo nesse sentido mais operacional. Eu, com uma entrada, já que tu dissesse que eles estão já vendo essas coisas de sortimento, talvez não teria tanto espaço para isso, talvez uma entrada interessante seria algo do tipo assim, não sei se eu fui por um caminho que interessa, que faz sentido. Um caminho que eu nem imaginava. Vamos ouvir a galera aí, pessoal. A ideia é assim, ó. Então, o Marcelo e a Alana fizeram a sua abertura, eu já fiz a minha. O Marcelo vai falar mais 2 vezes, a Alana mais 2 vezes. Mas agora quem é que vem aí nas suas aberturas? Eu posso complementar, queria complementar o que a Alana falou, porque eu acho que está alinhado com várias conversas que eu tenho tido com ela bastante. Fala 2 minutos para a sua... Eu acho que a gente... Pensando no IMEC, tá? Bem objetivamente, eu acho que a gente tinha que pensar primeiro na questão de, também concordo com a Alana, de entrada de um checklist, que é um jeito de amarrar a equipe, e é um jeito de não ter, João, até indo na questão que a gente já falou lá da liga, não é tão complexo, porque eu e a Alana já falamos sobre essa complexidade no supermercado, que às vezes é difícil, que até a questão de ruptura, eles não sabem nem o que é, os funcionários nem conhecem esse nome. Então, a gente tem que pensar num checklist muito simples, que atenda muito o cliente. Acho que começaria aí, daria para a gente trabalhar até um viés de treinamento, eu acho, tá? Os webinários, algumas coisas à distância. Então, amarraria aí. Eu não sei se eu não forçaria um pouco eles encaixarem num sortimento certo, mesmo eles tendo um sortimento, para entrarem no modelo nosso, onde eles não precisam trabalhar lá e podem se focar em outras coisas, porque a gente pode oferecer um modelo recorrente, né? Então, eu amarraria um pouco neste sentido, e a questão de planogramação, eu não iria de cara pensar em planogramar tudo que é loja, mas a gente poderia pensar numa categoria, num início de trabalho, talvez, para a gente também testar como é que funciona com eles e ver se a gente consegue expandir, entendeu? Modelar. Eu acho que isso aí, ó. Eu acho que isso que a Joana falou é o mais correto. Objetivamente falando, eu acho que é o melhor jeito. A gente faz tipo um menu degustação. Se a gente entra com um checklist adequado e treinamento, encaixa para mim, 2 campos bem importantes, e se a gente consegue encaixar o sortimento, mesmo que eles tenham, pode não ser tão bom, pode não ser tão indicado, e talvez eles possam encaixar na gente, né? É uma opção, né? Enfim. Eu nem preciso de 2 minutos, já acabei. Deu 1 minuto e 54 segundos. Eu sou rápido, eu sou objetivo. Comigo não tem muito nhaco-nhaco. Vem lá, vai ter mais 2 falas, tá, Giovana? Então, tá. Vai lá quem vem lá, tem o Wesley, a Suelen e Maria Fernanda. Posso falar, já estou com o microfone aberto. Eu acredito que é muito na linha também do que a Alana e a Giovana falou, e eu acho que também é interessante sondar com eles, né, se possível, entender, eles têm várias necessidades, né, planogramação e tudo mais,
mas o que é que realmente é o gargalo deles, né? O que é que eles enxergam que é o maior... Pô, se a gente fizer isso aqui, vai ajudar bastante na nossa operação, que é a maior barreira, o maior desafio que a gente tem, né? Porque é natural que o líder ele chegue meio sem saber, né, o que que ele realmente precisa, e a gente filtrar, né, e entender, pô, precisa disso aqui, né, que já que a gente é especialista. Mas, assim, uma coisa também que me chamou a atenção também seria, além do que a Alana e a Giovana falou, o que me chamou a atenção também foi a questão do Marcelo ter falado sobre o crescimento deles, né, que aparentemente é bem forte. Talvez naquela linha lá do que tem abertura de loja, né? A gente já fez uma vez, já veio lead procurando algo nesse sentido. E inclusive, o lead comentou que tem muita oportunidade no interior de São Paulo e em São Paulo. Tem muitas redes de lojas procurando esse tipo de situação, de abertura de loja, um guia, né? Justamente para você abrir a loja, para estruturar as partes iniciais e ter esse acompanhamento durante a expansão. É uma coisa que ele mesmo disse que tem como necessidade, tanto no interior como em São Paulo, né? Então, talvez, e nessa linha também do o checklist ser incorporado nessa venda consultiva, né, que até o Marcelo comentou, de estar acompanhando ele, construindo checklist e guiando ele como abrir as próximas lojas, né, para ter esse guia na expansão. Acho que seria muito nessa linha também. Obrigado, seu Wesley. 1h48, o senhor ainda vai falar mais 2 vezes ainda, para seu desenvolvimento e suas conclusões, depois de ouvir todo mundo aí. Quem vem lá, Sueli, Maria Fernanda. Quer falar, Maria Fernanda? Tá. Eu só não entendi uma coisa, até pedi a ajuda de vocês. Assim, eu fiz uma breve pesquisa aqui sobre o IMEC e eu não entendi se o Marcelo falou que é uma empresa familiar. No meu ponto de vista, eu estou vendo aqui, tanto nas redes sociais, que eles são muito ativos, assim, muito jovens em relação a conteúdo, enfim. E eu também estava vendo o quadro de diretores, que são pessoas que têm uma idade próxima, são jovens, né, de 30, no máximo 50 anos, aqui o Fabiano, o Fábio, não pesquisei todos, né, e o Leandro, não acredito que seja pessoas responsáveis por decisões da empresa. Uma outra questão é que, assim, eu não... Sobre a proposta, né, o desenvolver da proposta, não sei se falar de uma forma tão familiar, tão... não me vem a palavra agora, seja talvez o caminho. Talvez a gente tenha que dar uma pesquisada sobre a empresa. O Marcelo até mencionou ali que eles têm uma média são 30 redes, né? Mas mas pelo que eu estava vendo aqui, eles não trabalham somente com supermercados, eles trabalham tem 15 lojas de supermercados, 16 lojas de atacado, tem indústria de panificadora e tem engenho de arroz. Então, não é só o segmento supermercadista que a IMEC trabalha. Então, acho que isso é uma informação também relevante. Uma outra coisa que eu vi aqui foi que eles têm um faturamento de quase 2 bilhões, o objetivo deles de 2025 é alcançar esse faturamento de 2 bilhões. Então, eu não sei se essa abordagem tão familiar, essa abordagem mais básica, começar de um produto básico para depois gerar uma demanda de um produto, o nosso melhor produto, não sei se esse seria o caminho, porque já é uma empresa que está à frente, é uma empresa que já está pesquisando o mercado, né? Não sei se eles mencionaram em algum momento que estão fazendo levantamento de proposta, mas eu acho que a gente tem que chegar e dar todas as cartas na mão. Essa seria a minha sugestão. Até depois eu posso encaminhar para vocês o que eu levantei nesse breve período, mas eu acho que é uma empresa que pode ser sim familiar, mas tem muita gente nova na alta gestão, gerenciando, né? Obrigado, dona Sueli. Quem vem lá? A Maria Fernanda foi atender. Novos e Sueli. Novos e experientes. Isso. Boa, Marcelo. Eu estava vendo aqui o Instagram deles, eles têm bastante coisa relacionada a como é que é, marketing, eles estão bem de olho no marketing, assim, com coisas do momento.
Eles querem alcançar o público de qualquer forma. Aham. Maria Fernanda, por favor, a sua primeira fala. Eu concordo com todos os pontos que foram colocados pela Alana, pela Gi e pelo Wesley, porém, essa visão que o Marcelo trouxe de ter uma proximidade com o cliente faz sentido com algo que eu tinha pensado. Porque hoje a gente tem um serviço que ele oferece um trabalho trimestral, mas existem muitas empresas que não têm GC. Então, seria importante entender de que forma que o GC atua nessa empresa. Porque, por exemplo, tem casos que o GC ele não chega, não é uma área que tem uma interação profunda com operações, por exemplo. Porque se o GC não interage com operações, não faz sentido um checklist. Então, a gente precisa entender qual é o nível de interação que o GC tem, se ele é somente estratégico, se ele atua nas frentes, atuando como uma fonte, né, de interligação entre as áreas, como, por exemplo, empresas que eu passei era assim, todos os direcionamentos, estratégias, vinha do GC. Outra coisa, entender também qual que é a principal dor dele, o que ele tem como uma prioridade que ele quer resolver primeiro. Se é o sortimento, se é a exposição, se é a execução, para aí, a partir daí, a gente começar a pensar em uma proposta. Sem entender qual é o maior dor, qual é o maior gargalo, como o Wesley trouxe, fica difícil a gente entender assim, o que a gente pode propor. Né? Porque o que o Marcelo colocou, que ela é uma pessoa, não sei se ela é gerente, ela tem 2 assistentes. Então, faz sentido alguém, a nossa empresa estar ali no acompanhamento não trimestral, mas anual, por que não? De estar ali, ser a pessoa estratégica para ela, porque ela tem pessoas que executam, mas ela não tem a pessoa que leva para elas estratégias, que conhece de processos, que pode, sim, pegar e propor serviços. O guia, como foi falado, o guia de execução de loja, checklist, fazer as propostas de revisão de sortimento de uma forma muito mais assertiva, que a gente não sabe como é feito. Então, assim, a gente não sabe uma pessoa só de que forma que ela está conduzindo essa frente. Então, assim, na empresa que eu passei, por exemplo, no Lopes, não tinha GC. Então, o que a gente teve de oportunidade? Entrou a Nielsen de um lado, entrou a Scantec de outro, colocou pessoas ali todos os dias, um brigando com o outro, para poder fornecer dados, entende? E aí virou, e o Lopes é uma rede semelhante ao IMEC. É isso aí, ó. 30 lojas, mas tinha um atendimento diário. A Fernanda está falando. A Scantec entrou colocando atendimento diário lá. A Nielsen não ficou para trás. Não conseguiu diário, mas começou inicialmente semanal. Por quê? Porque tinha a Scantec, que não é tão grande quanto a Nielsen, mas, assim, que foi ganhando espaço. A Scantec ganhou bastante espaço no Lopes e agregou bastante, até o período que eu fiquei lá. E isso faz total diferença, porque o Lopes é uma empresa que não dá atenção para o GC. O GC, para eles, não era importante. E aí, com o passar do tempo, com as mudanças que tiveram, e dentro do que foi, tudo que veio de inteligência, nossa. E agora existe uma estrutura. Então, assim, a gente tem a oportunidade nesses varejos, né, de levar toda essa inteligência que tem aqui dentro, levar para lá. E por que não levar como um serviço mesmo, uma estrutura de GC dentro da empresa, que é dentro do que o Marcelo falou, porque tem oportunidade. O trabalho de GC mesmo, porque muitos não têm. Muito obrigado, Maria Fernanda. Obrigada. Não tem, os caras não tem nada. 4 minutos. O que não a isentará de falar mais 2 vezes. Assim, pessoal, acho que é bem legal esse nosso bate-papo aqui. Eu fico fazendo essa coisa do tempo e meio assim, cartesiano, para ver se a gente consegue trazer as ideias de todo mundo, senão às vezes é eu sou um falante por natureza, né? Predomina e atrapalha, perde oportunidades. Então, assim, isso que a Maria Fernanda trouxe, então, como a gente tem mais 2 cada um, né? Então, do desenvolvimento. Na minha parte de desenvolvimento, é a minha questão que eu não sei como resolver e gostaria, com quem que a gente está falando? Será que a gente está falando, como é que porque o comercial não gosta de perder poder, o GC está entra a equipe de merchandising, o financeiro já está longe,
o diretor dono quer que a coisa se resolva, não sabe o que ele quer por mágica. Assim, quem são, se vocês fossem organizar, se a gente fosse organizar, assim, com quem que a gente fala o quê e apresenta o quê? Aonde? Porque nós temos uma bela empresa, uma bela equipe, boas entregas, mas não, por que não dá o match? Entende? Por que não dá o match? Esse é o meu assim, eu creio que, para mim, é um desafio, mas eu acho que é o nosso, mas é o meu desafio. Agora, vem o próximo, não precisamos fazer tudo na ordem, tá? Eu já queimei meus 2 cartuchos. Não, João, tu tem razão. Esse é um grave problema que a gente passa, e ele passa pelo que a Fernanda acabou de comentar agora. A gente tem que... pelo que eu senti, assim, existe hoje no mercado brasileiro uma clivagem, a palavra correta, entre 3 partes, que é o pequeno varejo, que é o varejo esse que a gente conhece da nossa infância, né, o varejo de proximidade, as redes pequenas que estão crescendo, que é esses IMEC, Lopes, redes geralmente do interior, e os gigantes. Então, cara, essas redes, eu acho que o mercado está nisso que o Wesley falou também, de criar alguma coisa para abertura de loja. Tem muita loja abrindo, realmente tem muita loja, as redes estão abrindo e elas estão se estruturando. Então, ninguém sabe dentro, quando tu liga assim, ó, não é isso que aconteceu, tá? Digamos. Se eu ligar para o Lopes vai me dizer que é com o comercial. Se eu ligar para o fulano vai me dizer que é com o financeiro. Se eu ligar com o outro, vai dizer que é no trade. Por exemplo, assim, eu no POC, eu estava indo atrás da guria do trade, que é a Paula Valduga. E ela nem nos recebeu, ela nem sabe que a gente foi lá. Eu estava indo com o diretor comercial no COC. O diretor comercial só entrou na nossa sala lá para pegar o computador dele e o café que ele tinha deixado. Ele nem me reconheceu. Ele foi para Cambridge, eu mandei um textão para ele falando da metodologia científica de Cambridge. Quando ele me viu, ele não me reconheceu. Te lembra, João? Uhum. E eu conversei com aquele cara. Então, isso é uma dificuldade. A outra dificuldade, a gente também não conhece o mercado e o mercado não nos conhece. Né? Então, por exemplo, quando começa um processo, uma metodologia qualquer, tu tem que ter sinceridade contigo mesmo, né? Tu tem que dizer assim, ó, o primeiro passo é saber onde tu tá. Né? Então, onde é que eu tô? Então, tipo assim, ó, eu converso com quantas pessoas no WhatsApp, no LinkedIn, escrevo quantas páginas por dia e leio quantas páginas por dia. Tem um mínimo para isso, para tu chegar a certos objetivos. Se não fizer isso, não vai chegar. Então, o que acontece? Tipo assim, 2 minutos. Eu faço uma lista, daí eu boto na minha cabeça. Quem é que eu conheço no mercado do varejo alimentar? Eu conheço Carrefour, eu conheço Pão de Açúcar, conheço o IMEC. O IMEC foi o primeiro, senão como eu havia comentado. E aí eu vou botando ali, entendeu? Então, a gente tem que conhecer. Quem é que eu conheço nas redes de qual a maior rede de posto de Santa Catarina? Não sei. Aí vai no Google. A rede Mini. Onde que eu busco informação? Quais são as feiras? Então, isso aí vai nos ajudando um pouco. A gente tem que tentar fazer isso. A empresa tem mais caras, tem mais contatos, então nós todos na mesma sintonia e passando o nome da Stringini, né? Na medida do possível, se tiver uma feira em Recife, o Wesley vai, se tiver uma feira em Fortaleza, a Suelen vai, se tiver uma feira em Porto Alegre, eu vou, se tiver uma feira em São Paulo, a Maria Fernanda vai, entendeu? E aí nós vamos começar a mapear o mercado. Eu hoje já conheço bastante gente do mercado, mas, cara, é assim, ó, outra questão, né? Embora a gente está utilizando... 3 minutos, aqui, Marcelo. Né? Embora a gente está utilizando, só vou complementar, embora a gente está utilizando aqui o vídeo, cara, tem que ser presencial, velho. Como eu falei, o cara não me reconheceu, velho. Quem vem lá? Para ir o próximo. Eu posso ir. Eu acho que a gente está falando algumas coisas diferentes, assim, tudo junto no mesmo lugar. Né? Eu acho que a gente perdeu um pouco nosso foco. Porque, primeiro, quem a gente aborda, como é que é? Não é a mesma pessoa na rede gigante e na rede pequena e na média. Então, nós estamos falando, por isso a gente está dividido.
Então, acho que a abordagem é diferente, obviamente, na Gigante, onde vai estar muito mais setorizado, vai ter os responsáveis pelo trade, vai ter, e no pequeno e no médio, que tu vai ter que ir tateando, né, até para entender, e muitas vezes, eu sei porque eu converso com a Lana, eu converso com algumas outras pessoas do supermercado, menores redes, estou falando, que é hoje meu foco, e o que aparece é que às vezes não é nem a pessoa que tem o cargo no comercial, ou o cargo, às vezes é a pessoa que é mais próxima do dono, né? Então, é uma questão de ficar abordando, né? Questão de como aborda, ser presencial, não ser presencial, também acho que isso é um assunto, assim, acho que no mundo de hoje, para a gente atingir o Brasil todo, obviamente não vai ser presencial, porque não há dinheiro que vai nos levar para todo lugar. Então, a gente tem que ir abordando de todas as maneiras. Para isso, a gente faz campanhas nas redes para a gente aparecer mais como marca. A gente está abordando 80, 60, 70 redes a cada dia, né? Mandando apresentações, botando num funil, fazendo nutrição para ser conhecido. Agora, eu acho que não tem resposta certa, João, para a tua pergunta, na minha opinião. Tem que tatear a rede, dar uma estudada, entender, abordar tentar ver qual é o caminho, e se não for, abordar os correlatos na rede, porque já falando com a própria Lana algumas vezes, foi isso que surgiu muito. Não é, às vezes, inclusive, uma pessoa é responsável, mas ela não vai fazer esse papel porque ela não está afim de ter trabalho, e se tu abordar o colega, ele vai, interessante, me abordaram com tal serviço. Então, não acho que tem resposta, seria ótimo que tivesse, né? Se fosse assim, a gente estava resolvendo e vendendo para caramba. Acho que é atirar muito para o IMEC, já que tu trouxeste... Setores diversos, nos grandes vai muito mais no trade, vai muito mais no comercial, vai muito mais nessa área, nos pequenos e médios, pegando aqui o raciocínio que tu começaste, né? Tu disseste, olha, a gente perdeu o foco, né? E aí tu trouxeste uma série de questões refletindo sobre isso da perda de foco. Uhum. E sobre o IMEC? Tá, que tu não perguntou antes sobre o IMEC quando tu falou. Não. É que tu disseste que a gente perdeu o foco. Eu até já tentei retomar aqui, olha, podemos falar sobre o sonda, Mufato, coque, o diabo, método A, método B, mas agora nós temos que levar uma proposta para o IMEC. Sobre o IMEC, eu sigo da mesma maneira que eu me posicionei antes. Eu acho que o IMEC, apesar de ser uma rede que está crescendo, eu acho que é uma rede de pessoas do interior, eles têm uma mente, né, de não gastar muito e tal. Infelizmente, a gente pode oferecer tudo para eles, mas eles têm que pagar, então a gente tem que fazer escolhas. Eu trabalharia para mim, nesse segmento, tem que entrar no IMEC. Eu acho que concordo com a Maria Fernanda no sentido de entrar, né? Eu acho que a gente tem que estar lá, não é todo dia nem nada, mas a gente pode levar nosso sortimento, a gente pode levar análise de dados de vendas constantemente para eles, vai ser insumo, né? A gente pode dizer que é sortimento certo ou não, mas é insumo para eles trabalharem em GC. E nós temos. Eu acho que a gente levar a questão de treinamento, checklist, amarrar um pouco a operação. Obviamente que a gente vai montar o checklist e o guia usando as necessidades e a realidade deles. A gente amarra a operação, vai amarrar a loja nova, vai amarrar a expansão de rede, vai amarrar a questão de estrutura e de GC como base para crescer a rede. E, de novo, eu já entendi que eles querem planograma, mas também já entendi que pagar a planogramação talvez seja uma questão. Então, a gente pode pensar em começar com uma categoria, um capitão de categoria, alguma coisa assim, como um piloto, entendeu? Para a gente até sentir o tamanho do trabalho, para a gente poder entender como é que a gente cobra e tal. Mas eu acho que a gente tem que entrar na rede. Eu acho que se a gente trabalhasse com os dados e com amarrar a equipe no treinamento e num checklist guia adequado, assim, de uma forma muito simples e direta. Essa pergunta, se fizesse uma afirmação bem legal, assim, a gente tem que entrar na rede. Eu acho. E assim, para a gente entrar na rede, o que tu acha que seria o tiro? Assim, pá! Para mim, por exemplo, se eu chegar lá para ele assim, não, cara, eu vou trabalhar de graça para ti 1 ano, eu entro. Não dá, né? 1 ano de graça. Não. Eu acho que a gente tem que fazer um pacote com um valor que eles possam pagar, tá? Dentro desse pacote, a gente pode encaixar algumas coisas. A gente encaixa treinamento, a gente encaixa as nossas análises de sortimento, que a gente pode trabalhar modelando as vendas deles e entregar pacotes de informação. Ó, a Maria Fernanda trouxe, adorei, Nilson, Scantec e tal, a gente pode fazer no nosso modelo. E a gente pode trabalhar assim, pegando dor bem forte,
guia e checklist bem simples e objetivo para a rede, até para eles cumprirem, porque esse povo do interior, se te complicar, não vai rolar. E aí a gente vai se inserir na rede. E nós vamos modelando e ajeitando com eles. Para mim, a gente modela com o que eles podem pagar, um pacote que a gente amarre bem, que possa entregar, e a gente está lá dentro. Vai mapeando as necessidades. Eu vejo assim, falei, desde o início foi mais ou menos o que eu disse, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é por aí. Beleza. Faz um geralzão. Bem bolado, né? Não entrega tudo a preço baixo, senão nunca mais vende, mas faz um bem bolado de estar lá dentro levando alguma coisa de bastante valor. Para mim é isso. Quem vem lá agora? Posso complementar? Vai, Fernando. Complementar, Gi. Pegando esse gancho da Gi, talvez a porta de entrada seja o planograma, considerando que eles estão em processo de revisão de sortimento. Porém, através da ferramenta de planogramação, linkando com o webinário, por exemplo, daria para juntar uma degustação de uma execução de planograma. Então, porque, por exemplo, a gente teve uma experiência dessa com a Nielsen. Então, compramos a ferramenta de planogramação, nós tivemos como bonificação o treinamento de GC, e aí ele fez a degustação aplicando a planogramação de ponta a ponta em uma categoria. A gente escolhemos uma categoria simples, achocolatados. Então, ali ele demonstrou de ponta a ponta a execução do planograma e deu o treinamento para a equipe, dentro dessa da ferramenta de planogramação. Então, a gente comprou a ferramenta, o treinamento e a demonstração, e o treinamento prático da execução do planograma. Então, ali, nesse caso, seria a porta de entrada, e aí, porque o planograma, ele é uma porta de entrada para o checklist, porque aí a pessoa, ela aplica o planograma, mas ela tem que fazer a gestão da execução do planograma. Então, aí, como que ele vai fazer o controle das lojas? Através do checklist, e o checklist, ele é amplo, pode ser, por exemplo, para o planograma, pode ser para os pontos, como a Alana falou, por área, por inauguração de loja, e ali você vai ampliando, né? Então, uma sugestão. Olha, a Venaquete fez isso mesmo. A Nielsen. No Lopes. Eu acho que é um bom caminho, sim, é bacana, mas eu não sei se pela rede que eu vim, enfim, eu acho que não imagino, né? O investimento para planograma é maior. Talvez eles não iniciem com um planograma de cara, assim. A minha visão ainda é mais pro lado ali da Gi ainda, do ponto de começar. Não sei se depois tem como virar a questão do checklist para uma planogramação, para a gente crescer, aumentar os serviços lá, mas do que eu carrego, do que eu conheço, assim, aqui, né, não conseguiríamos, assim, talvez chegar de cara cobrando o que vale de fato, né, porque o supermercado tem, ainda mais quando eles não nos conhecem, quando eles não têm aquela coisa do boca a boca, se talvez a gente tivesse feito uma planogramação para um outro supermercado, para uma outra rede que o IMEC tem contato, é mais fácil isso carregar, mas eu acho que a gente chegar no grande já. Como assim que tu dissesse? O que tu falaste do outro que ele o que é? Basicamente, tá, João, que uma visão que eu tenho trazido para Gi é o boca a boca dos donos de supermercado, tá? Então, assim, eu sei. Eu fiz, e isso é muito real, tá? O meu chefe, quando eu saí, a gente estava com 8 lojas, hoje eles têm 10. Ele tem um amigo dono de supermercado. E aí esse cara contratou a Stringini, que foi lá e rodou o sortimento certo, e assim, baixou em tantos mil o imposto que ele tinha para pagar, porque o estoque estava errado. Ele vai ligar para o meu chefe e vai dizer, cara, olha só, contratei a Stringini, não tenho mais problema com isso. Não porque ele é bonzinho, mas ele gosta de se vangloriar, o ego do, olha só, eu estou pagando menos imposto. Então, assim, isso eu vejo como muito forte entre eles, assim, esse contato entre assim, os donos do supermercado, das redes. Então, eu imagino que a gente conseguir fortalecer, talvez entrar como uma garantia, colocar lá dentro mesmo, o que é mais fácil a gente fazer para
penetrar lá o IMEC e criar as raízes, entende? Então eu acho que eu iria por essa visão, e eu acredito que eu tô mais alinhada assim com o que a Gi falou do treinamento, dessa coisa assim, do checklist para o início, e aí depois mostrar o nosso valor de fato na prática, porque é o que eles dão muito valor mesmo, é isso. Uma coisa que a Fê falou antes também, que a Nielsen fez, de colocar lá, de resolver, cara, o dono do supermercado, ele vai amar que tu venda para ele, que tu vai resolver o problema dele. Se tu resolve o problema dele, tu vai ficar com esse cara, ele vai te indicar muito. Então, assim, eu acho, eu ainda tenho muito essa visão de começar ali, talvez, com uma coisa mais simples, um checklist. Claro que mostrar tudo que a gente tem. A gente precisa fazer isso. Mas o iniciar, eu iniciaria com algo assim, como um checklist, enfim, um treinamento. A gente tinha muita dificuldade em treinar as pessoas lá. Uma coisa que eu falei para a Gi ontem foi isso da ruptura. Se eu fosse no supermercado, e talvez seja uma falha de onde eu trabalhava, mas sendo bem sincera, eu acho que não é exceção, em maioria regra, as pessoas não terem tanto conhecimento. Então, assim, tu treinar, tu vender um serviço de treinamento, de como fazer ali as coisas, como preencher, enfim, e usando o que é necessário, qual é a dor, voltando lá ao que eu disse no início, preencher a temperatura do freezer. Gente, se recebe uma visita da vigilância sanitária e aquilo não está preenchido, não está comprovado, é multa. R$150 mil, o meu antigo chefe tomou de multa por conta disso. Então, assim, tem coisas que eles precisam ter o controle, então é a gente sentir a dor deles mesmo e atacar nisso. Minha visão ainda seria mais para esse lado, assim mesmo. Obrigado, Alana. Eu só quero dizer uma coisa bem rapidinho. João, se a gente entrar desse jeito, daqui a uma média de 8 meses, a gente está calculando, a nossa ideia, já está sendo trabalhado isso, é ter planograma automatizado. E daí a gente consegue, se a gente entrar lá, tu consegue. A gente está trabalhando nisso, o Igor está com o Maurício trabalhando nisso, está no nosso mapeamento, está no caminho. A ideia daqui a vários meses, não vai ser imediato, a gente poder planogramar assim, ó, tem que estar lá dentro. A segunda rodada falta Wesley e Suelen. Antes disso, só queria falar. Vai, Maria Fernanda. Só uma pergunta. Qual que é a maior dor desse supermercado? Do IMEC? Isso, qual é a maior dor? A maior dor dela, sabe o que é? E achei boa pergunta, tá, Maria Fernanda? A maior dor dela é o seguinte: eles não conseguem botar de pé o GC. E por quê? Como a Alana disse, acho que foi a Alana ou a Sueli, são empresas do interior, assim, né? Estão numa comunidade do interior, e aí eles começam a desenvolver a pessoa. Quando a pessoa fica boa, ela, beijo e benção, aproveita para ir embora do interior, deixa eles no pepino lá. Tá. Então, assim, lá no IMEC, eles fizeram um movimento de 5 anos atrás, contrataram consultoria, nós, inclusive, orçamos com eles optaram por outra empresa, e ao fim e ao cabo, eles naufragou, porque a líder do processo foi embora. E agora eles estão de novo sem gente para fazer. Entendi. Correto, Marcelo? Tá no mudo, Marcelo. Não, passa, vamos lá. Vai lá, Wesley, Suelen. Só para eu entender também, assim, tu gerou questionamento também, pelo que eu entendi, de que tem vários setores, eles estão meio divididos, né? Tanto trade como operações, diretor e tudo mais. Eu acho que nessa parte a gente deveria focar em quem é sentador, né? No caso, essa dor aí que tu comentou, que seria a maior deles, que é justamente a retenção de talentos, né? E aí a gente entender como é que a gente pode ajudar nisso, seria justamente estruturando o GC. E aí focar no pessoal que realmente é sentador, que é o comercial, o trade marketing, falar com esse pessoal antes de falar com o financeiro, né? Que foi o que tu comentou, não sei se eu entendi errado, teve esse comentário voltado para isso também, né? Sobre qual setor atacar. E seguindo a linha também, eu concordo com o que a Alana e a Giovana comentou,
Mas seguindo até a linha também para falar algo diferente e complementando também o que o Marcelo comentou sobre estar mais próximo, talvez a gente, de alguma forma, cobrar, por exemplo, um valor fixo, né? Até uma tendência muito forte aí dos mercados, né? De vários segmentos aí. Ter uma assinatura, digamos assim, e a gente estruturar, por exemplo, um passo a passo, né? Um processo, né? Dentro dessa assinatura durante um certo tempo, para a gente ir atendendo tanto com as demandas de sortimento, né? Estruturando o GC deles, fazendo o checklist, fazendo algo assim, que fique como se fosse uma assinatura, e você acompanhando também os processos, né, entendendo também quais são os novos obstáculos que estão surgindo, fazendo treinamento, né, algo que a gente fez mais ou menos com o sortimento, né, que esticou um pouco ele para 1 ano, mas fazer de forma, digamos assim, voltada para o GC e com um tempo mais duradouro, né, focando em longos prazos. Então, talvez viabilizar dessa forma, assim, como se fosse uma assinatura, né, e um atendimento de consultoria estratégico, né, começando pela maior dor deles e também sanando as novas que estão surgindo, né, voltado também para, principalmente, treinamento, né, que é uma coisa que é uma dor deles, né, enfim, até para instaurar o GC, algo nesse sentido. Assim, isso foi uma coisa que eu pensei agora e é mais para complementar as ideias, né? Mas eu acredito que é uma coisa que mercados de vários segmentos está tendo uma adesão muito grande, né? Que é justamente essa assinatura, digamos assim. Eu sei que a gente tem que viabilizar para a nossa realidade, mas a gente, de certa forma, gerar essa sensação para o cliente que a gente vai atender por muito tempo com a consultoria que vai estar com ele junto, combatendo os vilões, né? Que são justamente os obstáculos que ele vai enfrentar por aí. Beleza, muito obrigado, seu Wesley. Dona Suelen. Uma coisa que eu não entendi até agora é como que a gente segmenta as empresas de pequeno, médio e grande porte. É por faturamento? É por número de lojas? É por número de funcionários? Até queria saber, né, João? Quando tu fala segmenta quais empresas? Segmenta no caso, porte, né? Não, eu errei a palavra, porte. A gente define o porte. Não, isso aí sim, isso eu entendi. Quais empresas tu está te referindo? Supermercado, rede de supermercado. Então, os supermercados, tá? É bem simples, tá? Nós temos as grandes redes, tá? E aí não é o número de lojas, mas é a capacidade de faturamento. Então, em 2015, por exemplo, tá? Walmart, 115 lojas, faturamento 5 bi. Zafari, 35 lojas, faturamento 4 bi e meio. Então, é faturamento. Então, o Coque tem 82 lojas, tá? O Sonda tem 32 lojas, o Zafari está por volta de 40 lojas, mas eles têm uma capacidade de faturamento muito grande. Tá? Então, essas são as grandes redes. Depois nós temos as redes regionais, que elas têm muitas lojas, né? Elas costumam estar mais no interior, nas regiões, vão chamar de menor renda, elas têm, mas não conseguem o mesmo perfil de faturamento, são redes regionais, então são menores, então é o caso do IMEC aqui no Rio Grande do Sul, do PESE, a própria rede Top, que é altamente qualificada ali em Santa Catarina, a rede IPO é bem qualificada, mas é uma rede mais localizada, tá? Então, assim, e depois os pequenos, que são os supermercados ali vamos chamar assim, de 1 a 5 lojas. Tá? Então ele está num bairro, ele está numa cidadezinha, mas não é muito. É só uma empresa, é igual a uma empresa de um supermercado ou 2, só que com mais lojas. Eu estava vendo aqui que o IMEC tem um faturamento aproximado de 2 bilhões e previsibilidade até 2028 de 4 bilhões. Então, hoje ele se encaixaria como uma empresa ainda é local. Ela é uma região, médio? É uma regional, é uma média, é uma regional. Assim, eu concordo com a fala da Maria Fernanda no início, que ela mencionou que a gente tem que
não pode ter medo de questionar, de perguntar para o cliente qual que é a dor dele. Achei que a Gi destacou bastante um projeto que eu achei bem interessante, a gente, de certa forma, vai estar atacando, não é um projeto simples, né, um projeto bem amplo, só que e acredito que sim, tem que ser bem apresentado, entregado o real valor que a Stringini pode levar para a empresa. E a gente não pode ter medo do orçamento, a gente tem que entregar o orçamento, adequar, deixar a abertura para essa adequação. Então, assim, a gente está falando de uma empresa aí de médio porte, não é uma empresa de pequeno porte, eles têm aí 1.200 funcionários, então, faturamento eles têm. O que talvez impeça essa proposta a questão da apresentação, eles enxergarem o real valor da empresa, da Stringini, o que a gente pode levar de resultados para eles e tornar isso uma prioridade. Então, assim, sobre produto, hoje eu entendo mais sobre sortimento, GC, planogramação, eu até sei um pouco, mas é raso, né, não sei a ramificação desses produtos, então, assim, infelizmente, em relação ao produto, não posso ampliar minha fala. Mas, assim, de certa forma, eu achei o que a Gi apresentou muito coerente e a gente não pode ter medo dessa apresentação, do valor, porque é o valor que não sei se é o João ou se é o Marcelo que vai apresentar, mas é a gente que entrega, né? O valor que a empresa vai agregar para eles lá, a gente vai aumentar o faturamento? Não, João, a Stringini que vai aumentar o faturamento da tua loja em tantos %, podemos reduzir até enfim, seria essa a minha contribuição. A gente não pode ter medo do cliente, né, do faturamento, porque está coerente o nosso produto com o valor. Agora, a gente tem que atender a expectativa dele. O problema dele ali é a implantação do GC, então a gente está te dando aqui na apresentação o passo a passo para te implementar o GC. Como o João mesmo mencionou anteriormente, eles já tiveram uma experiência com isso, e talvez o barato que saiu caro. Então, se eles estão buscando novamente a Stringini, é porque eles querem ouvir da gente o que a gente vai oferecer para eles. Ô, Marcelo, a gente pode oferecer para eles música no Fantástico, é a terceira vez que eles nos chamam. Então, essa é a quarta, não tem, né? O IMEC. Tem até o nome do projeto. A gente põe lá o Fantástico, assim, abre a reunião com um Fantástico lá. Ô, João, isso é bem Mas eu achei a ideia né? do Wesley, eu já trabalhei com a ideia do Wesley, eu achei assim, ela bem boa, viu? Cobrar, vocês se chamam um FII mensal, né? FII. Cobra um FII mensal, faz uma planilha de entregas desse tamanho, assim, ó. Bota ali, vai fazendo as entregas e faz reuniões quinzenais ou a cada 10 dias no cliente presencial. Eu acredito que a reunião pode ser justamente e aí entra na vida do cliente e lá dentro vai fazendo, vai aparecendo as oportunidades, vai fazendo. Aquela essa é a nossa entrega de GC. É a nossa entrega de GC para BR, para MPM, foi sempre assim. Treinamento, tudo. Pessoal, vai largando lá. Vai. Aí elege alguém para atender eles presencial e alguém para atender eles pela internet. E aí vai Mas não precisa ser presencial, Marcelo. Volte, tu tem que estar no tempo atual, nós fazemos isso à distância. Nós vamos, já são 12:07, eu propus e nós vamos executar as 3 falas, né? Então eu fiquei bastante, vou começar a minha já, vou contar aqui, e não vou levar 2 minutos, senão nós vamos levar, vai passar muito do horário. Mas assim, fiquei bastante contente com a nossa reunião, tá? Eu vou pensar uma maneira de a gente estruturar, assim, porque a gente tem muito conhecimento aqui, tá? Imagina, nós estamos aqui em 7 e a gente não bater no mercado, assim, com a força que a gente tem em condições, eu não aceito, entendeu? É muito conhecimento, muita inteligência aqui para pouco resultado. E aí vamos ver como é que a gente pode, talvez, eventualmente, para não regular, mas assim, hoje falamos do IMEC. Mas nós temos que entrar nesses clientes, né? Nós temos que entrar nesses clientes. Então, assim, acho que foi bastante produtivo, né? Não tenho resposta para muitas das perguntas que ficam aqui da nossa conversa. Claro está que o IMEC... o que a gente pode... Se a gente fechar o IMEC, a reunião foi super boa. Se a gente não ficar, é mais uma experiência. Mas a gente tem que continuar nessa jornada aí, porque vamos entrar nesse mercado, né, pessoal? Não dá para ficar fora. Então, já de antemão, muito obrigado à gentil contribuição de todos. Gostei muito do nosso encontro.
Agora pode ir o próximo. Eu falei em 1 minuto. Vai, Wesley, então. Não, foi bem positiva. Isso é a conclusão já, né? Que é para fazer. É a última, agora eu não falo mais, só para dar tá. Foi bem positiva, e eu acho que é bem recorrente isso, né, João, de ter revisitas de leads, né? Eu acho que uma abordagem boa até que tu fizesse para uma situação que foi assim, foi com a Rede Nevoeiro. Eu lembro que na última reunião que a gente teve, chegou a dar uma cutucada. Eu acho que a gente tem que ter mais essa postura de incomodar mais o cliente, no sentido de ele se sentir incomodado por não estar contratando a gente, do que a gente passar bonzinho para a gente vai ajudar vocês e tudo mais. E aí tu até fez uma postura bem legal que eu achei que memorizei, que justamente tu falou no final. E aí, pessoal, vocês vão de novo passar mais um tempo aí sem ter resultados e procurar a gente pela quarta vez, ou vão fechar logo e colher os frutos desse processo aí com a gente, né? Então, eu acho que até porque a IMEC teve esse processo também, né, comentou que já conversou com a gente algumas vezes, talvez tenha mais essa postura de que eles vão passar mais um tempo e vão estar no mesmo lugar e depois vão procurar a gente de novo, e gera essa urgência para eles contratarem a gente agora, né, já que já tem a necessidade, eles já sabem disso, né, só falta o cutuque final e eles se incomodarem com a realidade deles e não adiar novamente, né, então acho que é mais nessa linha. Legal. Obrigado, Sr. Wesley. Quem vem lá? Bom, pessoal, vamos lá. Posso ser eu. Eu acho que dá para a gente, estava pensando aqui, talvez, não sei, João, se vocês viram como é que eles trabalham hoje, os planogramas e tal, mas uma coisa que daria talvez para fazer é pensar em rodar nosso sortimento como base e fazer uma planogramação, talvez setorizar a loja, blocar, usar o sortimento, os produtos como base de indicação para os blocos de produtos, fazer uma coisa talvez um pouco mais simples do que o nosso planograma produto a produto. Não sei se é o caso, porque não sei o que eles fazem, mas seria uma opção fora das que já foram dadas, assim. Eu acho que tem que entrar na rede de alguma maneira para dar o suporte. Então, se tiver que ser planograma, eu acho que dá para pensar num jeito de fazer mais simples. Eu mantenho minhas sugestões anteriores. Tá bem. Vamos lá. Quem vem lá? Pô, eu quero almoçar, gente, que vai ficar tudo... Parece que... Pode ser eu. Pegando o gancho dentro do que você falou, que a maior dor deles é o GC, faz sentido para mim, a porta de entrada ser o checklist, treinamentos, uma vez que eles já estão fazendo revisão de sortimento. Então, aí, a partir dos treinamentos, checklist, o planograma ele pode ser apresentado como uma oportunidade para a correção das decisões da execução da revisão de sortimento. Porque aí são 2 oportunidades que aparecem. Identifico que a revisão de sortimento não foi bem feita, porque eu não consigo executar o planograma. Um ponto importante é entender que no GC eu posso ter várias pessoas passando pela cadeira, só que o que garante realmente o sucesso do GC é a execução. Então, mas se a gente identifica que a maior dor do GC da IMEC é ter execução na loja, o checklist ele se torna a porta de entrada, para garantir que o que? A revisão de sortimento, execução e maior interação com a operação. E aí os produtos, cada produto é aderente a uma etapa do processo de GC. Mas eu concordo com o que foi colocado, Alana, Gi, porta de entrada mesmo, checklist, treinamentos e pensando também com essa questão, né, os atendimentos mais frequentes, como um plano mensal, porque isso é um gargalo, porque a gente tem ali um fechamento trimestral, mas aí, quando chega no processo realmente de avaliar a execução do sortimento certo, a gente não sabe, porque acabou o projeto. Mas se você consegue avaliar mensalmente, ou até mesmo, né, você tem uma continuidade, é muito mais fácil para identificar as falhas, e planogramação não precisa ser necessariamente a loja inteira, mas exercer uma capitania nas categorias principais, onde ele mais sofre. E a partir daí, do que está sendo apresentado, os resultados, porque num bloco de 3 meses, dentro do que um mês a gente está trabalhando o sortimento, a gente tem 2 meses para medir o resultado e a execução. E aí a gente tem dados para dizer, antes e depois. É isso, gente. Obrigada. Perfeito. Obrigado,
acho que concordo totalmente com a fala da Maria Fernanda, conseguiu aí traduzir exatamente o pensamento mesmo. Acho que uma ótima entrada e mostraria em cada etapa o valor do trabalho, não nós falando, né? Mas mostraria, comprovaria ali para eles o valor do trabalho e, enfim, eu acho que foi muito bom aqui esse momento que a gente teve. Quero me colocar à disposição, inclusive, para mais momentos, enfim, a gente fazer essas reuniões, esses encontros, porque são percepções diferentes, a gente vem aí do chão do mercado, então acho que é muito importante o que o João falou antes sobre entender com quem a gente tem que falar, o que a gente disse, quem a gente vai buscar. Vão ser pessoas diferentes, talvez para o diretor, para a pessoa de GC, o maior gargalo seja ali na área, mas o mercado, ele vai ter um supervisor, ele vai ter outra área que também tem um problema e a gente vai estar pronto para atender no todo, assim. Então, eu acho que é muito, muito interessante e contem aí comigo também para esse desenvolvimento. Obrigado, Alana. Muito bem, muito bem. Falta só Marcelo e Suelen. Não, mas eu já falei tanto. Não, cara, é a vez, é ciclo. Então, a última fala. Fala. Sobre o que eu vou falar? Conclui aí, cara. Nós estamos terminando a reunião. A última fala. Eu faria a proposta de um FII mensal. Tá bem. Suelen. Eu também me coloco à disposição, achei a reunião também bem importante, se precisar da minha ajuda também fico à disposição, e acho que esse projeto ele não pode ser apresentado como algo rápido, tem que ser apresentado também como um projeto de um longo período, que a gente vai acompanhar a empresa, trazer essa segurança aí para eles de que a gente pode oferecer o serviço que eles estão buscando e que a gente pode aí ficar bastante tempo com eles, eu acho que também é um bom argumento, visto que o João tinha mencionado que ele já tinha outra experiência, né? E faço das palavras da Maria Fernanda, da Gic, né, que falaram bastante sobre produto, as minhas. Tá bem. Queridos, muito obrigado pela toda a atenção e paciência em disponibilizar essa hora na agenda, tá? Eu e o Marcelo vamos apresentar lá para o IMEC, não sei se a gente vai fazer antes da reunião com o IMEC um bate-bola com vocês, tá? Porque de repente tem que acelerar, né? Carro andando, né? Mas vamos... Não, essa reunião que eu gostei muito, tá? Eu acho que não é para ser uma reunião eventual, assim, porque a gente já tem um monte de coisa e nós temos que vender, né? Senão vamos ficar reunidos. Mas vamos ver se a gente dá um nome para essa prática aqui. A gente tem a reunião do XPTO lá e a gente se encontra, tá bem? Obrigado a todos, bom almoço, falamos aí, até mais, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, um abraço. Tchau.